Daqui a pouco nós vamos voltar com mais informações sobre esta entrevista exclusiva gravada aqui no nosso sistema de comunicação na tarde de ontem. Já acolhendo aqui então os nossos amigos João Magalhães, muito boa tarde para o senhor, seja muito bem-vindo. Olá, Lívio, boa tarde para você, boa tarde a todos. Eliezer Rodrigues, aquele abraço jovem, seja bem-vindo. Obrigado, boa tarde, Lívio Galeno, João Magalhães, Edna Maciel, telespectadores, boa tarde a todos. Leide Maciel, Piauí, na realidade mostrado na tela do Dia Rural, também com Edna Maciel. Boa tarde, senhorita, seja muito bem-vinda. Boa tarde, jovens. Vou acolher o jovem para mim, apesar de não ser verdade, viu? Boa tarde a todos que nos assistem. Gente, vamos voltar aqui na realidade. Antes de observarmos a entrevista com o senador Ciro Nogueira, vamos tratar sobre outro assunto que repercutiu nesta terça-feira aqui na capital do estado do Piauí, porque o presidente da CPI do Transporte Público, o vereador Edilberto Borges, o Dudu do PT, dá continuidade aos trabalhos com a análise de parte da documentação bancária que foi fornecida pelos órgãos depoentes nas oitivas. Nessa terça-feira, a comissão estudou os lançamentos bancários para investigar onde foram aplicadas as verbas públicas. No ar. Bom dia, hoje são 13 de julho de 2021. Estamos aqui na Câmara Municipal trabalhando aqui em cima dos dados da documentação da CPI. Estou fazendo as análises aqui bancárias para que a gente possa, aqui através dessas análises, trazer à luz as informações que o povo precisa saber, que é onde o recurso público foi aplicado, onde foi que ele entrou, saiu, para que a gente possa apresentar lá ao final um relatório à altura do desafio que recebemos, que é de ter um transporte público de qualidade. É a parte prática, mais técnica da CPI do transporte público da capital do estado do Piauí, analisando esses dados bancários. João Magalhães, me fala um pouquinho das suas expectativas. Você que era um ferrenho cobrador desta parte técnica, está satisfeito agora? Então, lá batendo tabela. Olha, estou satisfeito pelo início desses trabalhos, porque de fato é o que a gente esperava. O poder público tem todas as condições técnicas de estar analisando a questão desses números, os dados contábeis, os financeiros, a questão da parte da receita. A gente sabe que a questão orçamentária ela é a parte mais importante, vamos dizer, para solucionar essa crise do transporte público coletivo, porque de fato há um problema aí no que diz respeito, claro, a tanto às receitas, que a gente sabe que houve uma queda significativa, quanto também a questão dos custos operacionais. A resolver, solucionar a parte financeira do problema do transporte público coletivo, sem dúvida nenhuma, corresponde aí por mais da metade da solução do problema. Então, a gente já esperava essa postura da CPI e o presidente Dudu está caminhando neste sentido. A gente espera que realmente esses dados financeiros, esses números sejam realmente todos avaliados, passem aí por uma espécie de auditoria, para que a gente tenha condições de ter números, dados em que a gente pode acreditar, porque só com esses dados reais é que será possível fazer um planejamento, apresentar alternativas viáveis para melhorar o sistema de transporte público coletivo aqui na capital. Eliezer Rodrigues também fazia coro com o João Magalhães, cobrando este perfil mais técnico, ações mais técnicas na CPI do transporte público. Eliezer, é importante realmente agora, com base nesta análise dessas planilhas e também nessa questão de movimentação bancária, saber se muito que foi falado durante as entrevistas pós-coletiva, pós-CPI, pós-reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito foi da boca para fora, foi precipitado ou realmente tinha base? O momento chegou. Exatamente, Lívio Galeno. Eu acredito que um dos papéis fundamentais desta CPI é acabar com as suposições, especulações, atribuições sem critério de responsabilidade e entender da forma mais técnica, matemática possível o que tem provocado essa crise no transporte coletivo. Será que os empresários estão realmente certos e coerentes quando cobram repasses? Será que a Prefeitura não está sendo omissa no cumprimento dos contratos que foram feitos entre o Poder Executivo Municipal e as empresas de transporte? Enfim, como apurar as questões trabalhistas, como melhorar toda essa situação que tem como cerne o aspecto financeiro? Então,
fico inicialmente satisfeito com esta etapa. As oitivas foram concluídas. Excepcionalmente, depoimentos ainda podem acontecer em caso de necessidade, mas os principais agentes públicos e privados envolvidos na situação já prestaram seu depoimento de forma aberta e registrada pela Câmara Municipal de Teresina. O fato agora é que é necessário a apuração do que foi colocado de informações, para que não fique simplesmente no campo da suposição, da especulação, que se façam as cobranças adequadas, coerentemente, às pessoas certas, para assim se tentar solucionar esse impasse, que só quem perde são os trabalhadores, que não recebem dignamente o seu salário, e a população lá na ponta até agora sem um serviço. A população na ponta sem o serviço, Edna Maciel, está cada vez mais insatisfeita, e por mais que os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito ainda tenham tempo para a composição do seu relatório final, mas a população não aguenta mais, quer respostas, precisa do sistema de transporte público, Edna. E a cada dia nós repetimos aqui, precisa com urgência, porque ficar aguardando horas e horas nas paradas de ônibus, do jeito que nós estamos acompanhando, é só dar uma volta pela rua, né, pelas ruas da cidade, as pessoas cansadas, paradas, sofrendo, para ir e vir, que é um direito natural de todo ser humano e é um direito garantido e que tem que ser garantido, sim, pelos gestores, pelos órgãos públicos. Eu até me animei quando comecei a ver aí a sonora do presidente da comissão, Dudu, achando que a gente já ia ter um spoilerzinho aí dessa questão das finanças, né? Afinal, durante toda a CPI foi cobrado por todo mundo e nós assistimos acompanhamos algumas oitivas. Sim, como é que o senhor não sabe quanto o senhor gastou, quanto dinheiro entrou, quanto saiu, o que foi investido? Como é que você pode cobrar, né? Porque há cobrança grande de um subsídio que serve para custear, né, alguns gastos, inclusive envolvendo aí também as questões de gastos com o que se gasta com a parte trabalhista, né, com os funcionários. Enfim, durante toda a CPI, o que a gente ouve falar de ambas as partes é essa questão, é a questão que envolve financeiro. Sem o dinheiro nada funciona, nada vai para frente, não se pode nem garantir que estudantes, que idosos, que policiais, enfim, que todos tenham a gratuidade ou a meia passagem. Então, todos nós aguardamos, e principalmente, como você falou, Lívia, a população, que esses números sejam desvendados, que a gente possa entender por que há esse impasse tão grande, e a gente aguarda uma renegociação dessa dívida, já que os empresários dizem que sem o pagamento desse subsídio, vamos parar o sistema, que, na minha opinião, já está parado há algum tempo. Obrigado, Edna. Agora sim, pessoal, nós tivemos ontem aqui na tarde desta segunda-feira uma entrevista com o senador Ciro Nogueira, direto dos nossos estúdios aqui do jornal O Dia News. Foi uma entrevista bacana, uma entrevista muito forte, que inclusive já repercutiu na capa do jornal O Dia de hoje, dizendo que a gestão Doutor Pessoa precisa começar, uma afirmação do senador Ciro Nogueira. Mas agora você de casa vai acompanhar e entender melhor o contexto dessa declaração e de outros assuntos abordados nessa entrevista com o senador Ciro Nogueira, que você acompanha aqui no seu jornal O Dia News, Política do Dia, no ar. E o nosso quadro Política do Dia de hoje é especial. Vamos fazer uma entrevista multimeios com o senador Ciro Nogueira, do Partido Progressista. Senador Ciro, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso sistema de comunicação. Seja muito bem-vindo, tudo bem? Tudo ótimo, é um prazer estar com vocês. Aqui nessa entrevista nós estamos contando com a participação de João Magalhães, editor de política do nosso jornal O Dia, e também Otávio Neto vai entrar em um momento oportuno com sua participação na nossa entrevista ao senador Ciro Nogueira. Tudo bem, João? Seja muito bem-vindo, boa tarde. Olá, Lívio, boa tarde para você, boa tarde ao senador, ao Otávio Neto e ao telespectador do Dia News. Senador Ciro, já vamos de pergunta então. Primeiro questionamento que nós temos a fazer para o senhor nessa tarde: como é que o senhor avalia o governo Jair Bolsonaro? Quais são as áreas que o senhor entende que precisam melhorar, mas também aquelas que já estão promovendo um serviço a contento à nossa população?
Na oportunidade, senador, também gostaria de lhe encaminhar, de certa forma, agregar uma segunda pergunta, porque muitos institutos de pesquisa, de certa forma, avaliam o governo Jair Bolsonaro com uma avaliação não muito boa, de certa forma até uma avaliação negativa. E certas pessoas até acreditam que essa avaliação negativa para o governo Jair Bolsonaro é importante e, de certa forma, promove o Centrão. Como é que o senhor avalia o governo Jair Bolsonaro? Olha, é um governo realizador, mas é um governo que tem muitos problemas de comunicação, né, de poder demonstrar as suas realizações. É um governo que tem realizado bastante. Acho que nenhum governo realizou tantas obras, principalmente na sua infraestrutura do país, como o do presidente Bolsonaro. É um governo que fez uma transferência jamais vista na história do país de recursos para a população. Pra você ter uma ideia, só no auxílio emergencial se transferiu para a população mais do que 10 anos do Bolsa Família. Então você vê que foi um governo que ajudou a população. Mas tem muita dificuldade de comunicação. Vou dar um exemplo claro. Vacinação. Não existe uma vacina no país que não tenha sido comprada e distribuída pelo presidente Bolsonaro. Mas só quem aparece são governadores e prefeitos. As pessoas não sabem que as vacinas que estão chegando no nosso país são compradas pelo presidente Bolsonaro. Então é um governo que às vezes tem muita instabilidade, porque o presidente aqui e acolá solta uma declaração muito polêmica e que no momento que nós precisamos é de estabilidade no nosso país. Mas eu não tenho dúvida que nós vamos ter um crescimento econômico muito grande esse ano, mais de 6% de crescimento econômico. A população vai estar toda vacinada até o final do ano, nós vamos superar, graças a Deus vocês estão vendo que os índices de morte, de contaminação estão caindo absurdamente. E no próximo ano vai ser o ano da nossa retomada econômica. Então, é um governo que hoje está no seu pior momento, mas todos os cenários, todas as avaliações, é um governo que vai crescer no momento correto, que é o próximo ano. Senador, o que o senhor tem a dizer àqueles que avaliam realmente como essa instabilidade do governo Jair Bolsonaro como uma oportunidade para o Centrão? Eu não vejo. O que nos aproxima do presidente Bolsonaro são as reformas que o país precisa para se desenvolver. Claro. Reformas liberais, privatizações, melhoria dos serviços públicos para a população, focado nisso, para que a população tenha serviços públicos de qualidade. E isso nos aproxima. E eu acho que nós temos uma pauta econômica importante e que nós estamos aprovando dia a dia. Vamos entrar agora numa reforma tributária que possa privilegiar as pessoas que ganham menos e quem pague mais são as pessoas que ganham mais. Então, são uma série de situações que eu tenho certeza que nos aproximam muito do presidente Bolsonaro. Senador, o senhor pontuou algumas questões que o senhor acha que deve ter uma certa mudança de postura no que diz respeito ao governo federal. O senhor faz chegar essas mensagens ao presidente da República? Quais orientações, quais conselhos o senhor poderia dizer que já falou pessoalmente ao presidente ou à sua equipe? E o senhor espera que nesse segundo semestre desse ano haja uma mudança nesses pontos que o senhor mesmo pontuou agora há pouco? Não tenha dúvida. Nós estamos procurando ver se traz mais estabilidade ao país, tranquilidade. O país vai ter um momento de crescimento e eu tenho focado muito de tentar melhorar a comunicação para que as pessoas saibam realmente o que o presidente tem feito, as ações do governo, tudo aquilo que aconteceu no país nos últimos anos. E isso, para que isso ocorra, para que a população tenha conhecimento, nós temos que melhorar e muito a nossa comunicação. Para além de nomes, qual seria o projeto que a oposição em si deve apresentar no que vem? A gente viu em outros momentos aqui da história, antes de eleições estaduais, a oposição percorrendo o estado com caravanas, tentando reunir informações, enfim, sobre o Piauí para tentar elaborar uma espécie de plano de governo. O Progressistas também tem algum plano nesse sentido? Qual seria o projeto que a oposição tem para apresentar ao Piauí ano que vem? Pela primeira vez nos últimos anos, 20 anos, nós vamos ter um grupo político na oposição que tem maior quantidade de prefeitos, maior quantidade de vereadores e principalmente o sentimento da população. Mas isso é por quê? Porque nós estamos colocando os projetos do Estado acima dos interesses pessoais. Eu não poderia chegar aqui hoje, sou candidato a governador, o Silvio, o João Vicente, qualquer outra pessoa dessa, e a gente, hoje mesmo nós tivemos uma reunião com o Silvio e colocamos que vamos construir um grande programa de desenvolvimento para o Estado do Piauí, focado em obras, investimentos, em uma perspectiva de se colocar o cidadão antes do político.
O que é o governo do Wellington? Foi um governo que apenas de acomodação política. Tivemos 11 suplentes na Assembleia, uma quantidade gigantesca de secretarias sobrepostas nas suas ações. Então esse é um governo que nós queremos fazer completamente diferente a partir do próximo ano. Mas para isso nós vamos percorrer todo o estado do Piauí, visitar as lideranças, conversar com as entidades de classe, com as universidades, para que a gente possa fazer um grande projeto de desenvolvimento para o nosso estado. Nogueira, a próxima pergunta que eu vou lhe fazer realmente está com base em uma ansiedade da população piauiense. Muito se quer saber da participação de João Vicente Claudino, por exemplo, nas eleições de 2022, e também muito se quer saber sobre a participação do ex-prefeito de Teresina, Silvio Mendes. Eles podem compor com o senhor? Está na cabeça de chapa? Que tipo de articulação realmente o Progressistas está disposto a fazer para que se tenha a oposição à frente do Palácio de Karnak a partir de 2023? Como eu falei, hoje nós temos uma certeza, João Vicente, Ciro, Silvio Mendes e uma série de outras lideranças vão estar juntos no próximo ano. Você sabe ainda que pouco. Eu acho que quem vai decidir isso aí é a população. Né? Nós vamos fazer pesquisas, ouvir a população, ouvir as lideranças, para que a gente chegue com o melhor no próximo ano. Porque quando você está na oposição, você tem que se colocar o melhor. Claro. Vou dar um exemplo claro na eleição passada. Se tirou uma candidata fortíssima, que era Margarete de Vice, para acomodar a vice-governadora que naquela época não se elegia nem deputado estadual. Quando você está no governo, você pode fazer esse tipo de acomodação. Mas quando você está em oposição, você tem que botar os melhores quadros, as pessoas que tenham mais sintonia com a população e principalmente com os anseios da população em uma gestão eficiente a partir de 22. Magalhães, por gentileza, nossa última pergunta, senador. Senador, o senhor é o presidente do Progressistas, que é um dos maiores partidos lá no Congresso Nacional, certamente tem uma grande influência lá em Brasília e, historicamente, tem contribuído com a cidade de Teresina, aqui, com a sua influência lá em Brasília. A gente está há 6 meses de uma nova gestão no comando do Palácio da Cidade. Como é que o senhor avalia, até o momento, a gestão do prefeito Dr. Pessoa? Há pesquisas que até o momento demonstram a insatisfação da população, mas o senhor que tem essa visão de quem está lá em Brasília e conhece a gestão pública, por exemplo, qual é a avaliação que o senhor faz até o momento da gestão do prefeito Dr. Pessoa? Olha, eu tenho uma expectativa que ela inicie, né? Porque foi feita uma série de promessas na eleição passada, foi vitoriosa, todo Piauí sabe da minha aliança histórica com o prefeito Firmino Filho. Tudo que nós realizamos nos últimos anos, nunca na história de uma cidade se trouxe tantos recursos e tantos investimentos como na gestão do Firmino Filho, fruto de muito trabalho, planejamento e projetos. Até agora isso não ocorreu, não chegou às minhas mãos nenhum projeto para que eu possa acompanhar em Brasília, desenvolver nos ministérios, só propostas assim muito soltas. Me consegue dinheiro para asfalto, me consegue dinheiro para a saúde, mas nada consistente, né? Então eu tenho toda a boa vontade, não tenho nenhum tipo de relação política com o prefeito, mas torço para que ele acerte, é um homem que eu acho bem intencionado, mas até agora não iniciou a sua gestão, né? Nada foi feito, nada foi apresentado. Eu espero que até o final do ano se mude o perfil de gestão, porque Teresina, historicamente, sempre teve grandes gestores. Nós nunca tivemos um prefeito ruim, pelo menos do que eu me lembre, né? Um desastre. No governo do estado nós já tivemos muitos governadores ruins, mas na prefeitura não. E eu espero que o doutor Pessoa não seja o primeiro de 30, 40 anos, um primeiro gestor ruim para a nossa capital, que seria muito ruim, porque hoje o Piauí depende muito de Teresina. A saúde do Piauí é completamente dependente da capital. E se ela falhar com o governo do estado, inoperante como nós temos hoje, seria um caos para o nosso estado. Senador Ciro Nogueira, muito obrigado pela sua participação. Um abraço para o senhor, uma excelente semana e volte mais vezes. Eu que agradeço. Um grande abraço a todos. Agora nós trazemos este assunto para o nosso comentário dos nossos articulistas. Edna Maciel, começo com você. Nós observamos aqui na entrevista com o senador Ciro Nogueira, ele de certa forma fazendo uma análise sobre o governo Jair Bolsonaro. Abre aspas, é um governo que tem muitos problemas de comunicação, que está vivenciando o seu pior momento, mas que vai crescer na hora certa, fecha aspas, disse Ciro Nogueira acerca do presidente Jair Bolsonaro. Como é que você recebe essa informação? Abrindo primeiro para dizer que a culpa sempre é da comunicação, né, Lívio? Puxa vida. Bom, essa análise que ele coloca
Eu acho que, assim, né, nós mesmos constatamos aqui várias vezes problemas na comunicação no governo federal, no governo Bolsonaro. Sempre observamos que há ruídos também na comunicação, até pelo perfil do presidente, né? Vide todas as consequências, algumas bem sérias, que estamos acompanhando hoje. Bem, se em 2022 vai haver uma virada aí nesse índice de impopularidade e em outras questões que estamos vendo em relação à CPI da vacina, das duras críticas, isso nós só vamos ver nesse caminho todo, nesse caminho que o próprio senador disse, né, nessas conversações, nessa união com João Vicente Claudino, com o doutor Silvio, a partir das pesquisas e do que a população responder, né, e vai responder primeiramente nas pesquisas a partir dessas ações que o senador elencou aí, obras que não são vistas ou que não são tão divulgadas, em relação à vacinação também, que ele aí coloque, nomeia, como também a presidência, a liderança de Jair Bolsonaro se empenhando, enfim, algumas contradições, né, pelos próprios meios de comunicação de insucesso na questão da vacinação, principalmente no que tange ao planejamento, que só nós vamos ver a resposta mesmo da população, da pesquisa, e vamos conferir se a culpa é mesmo só da comunicação. Mas essa é uma análise vinda do senador já esperada, né? Essa é uma leitura que os apoiadores de Jair Bolsonaro fazem, que realmente o que ele é visto ainda não é tão divulgado como deveria. Se fala até em perseguição por parte da imprensa, de alguns órgãos da imprensa. Então, eu acho que é uma questão só de tempo, né, para que a gente confirme ou não o que o senador pontuou aqui. Edna, você não acredita que também essa questão de culpar a comunicação está muito mais ligado ao perfil de Jair Bolsonaro, que se expressa muito mal? Geralmente o que nós observamos é que o presidente do Brasil gera mais repercussão com as consequências da forma de como fala, de como trata as pessoas, de como trata a imprensa, sempre de uma forma truculenta, sempre de uma forma não muito educada. Realmente talvez seja esta forma com que se comunica o presidente Jair Bolsonaro que esteja também sendo alvo dessas críticas do senador Ciro Nogueira, hein, Edna? Eu acho que também há repercussão grande, e como o perfil do presidente é esse, todos já estão inclusive acostumados, não só na imprensa como público, a se chocar, a receber, e às vezes o próprio presidente volta atrás, tenta ser menos duro, usar as palavras de uma outra forma, mas o que fica é muito ruim, a impressão é muito ruim. Eu diria, inclusive, que não é só o problema de comunicação, é de publicidade também, de marketing, de campanhas, principalmente em relação à vacina. Entendo. Eliezer Rodrigues, vamos lá nós dois. Eliezer, durante a entrevista com o senador Ciro Nogueira, pelas primeiras vezes ele realmente assumiu que conta com João Vicente Claudino e com Silvio Mendes nessa formulação da chapa para o ano de 2022, em uma representação clara da oposição aos partidos de esquerda, particularmente ao Partido dos Trabalhadores. Mas, Eliezer, pela primeira vez o senador foi muito direto. Pode até abrir mão de estar na cabeça de chapa. E tudo isso vai ser determinado pelas pesquisas de intenção de votos. Ciro realmente sempre se apresenta como pré-candidato ao Palácio de Karnak, mas realmente assumiu. Pode ser Silvio Mendes, como pode ser João Vicente Claudino, o que vai determinar as pesquisas de opinião. Eliezer? Eu entendo, Lívio Galeno, que o lançamento da pré-candidatura do senador Ciro ao governo do Estado veio para a marcação de um território, de um posicionamento político. Ele mesmo, nós podemos até fazer um resgate das suas declarações, em nenhum momento ele verbalizou diretamente que é pré-candidato ao governo do Estado. Ele sempre procurou demarcar uma posição contrária à atual gestão do governador
o Wellington Dias. Agora, naturalmente, como presidente nacional do partido, como um líder de expressividade que é no estado do Piauí, o nome dele repercute, reverbera, está sendo medido em pesquisas pré-eleitorais, então é considerado, no momento, o pré-candidato de oposição. Mas o que deve definir realmente é algo que também nós já vimos falando, são os números de pesquisas, e pesquisas realizadas o mais próximo possível da eleição. A legislação determina que o registro da candidatura deve acontecer aí 6 meses antes do pleito eleitoral, então até lá é possível se trabalhar alguns nomes, calcular viabilidades, simular alianças para assim se apresentar de fato, de forma definitiva, uma composição mais competitiva. Enfim, as pesquisas até o próximo ano vão determinar não só a chapa de oposição, mas também os nomes que poderão ser lançados ao governo do estado, enfim, aos outros cargos eletivos que estarão à disposição no ano de 2022. Então é preciso esperar, considerar todos esses fatores. A política é dinâmica. Amanhã uma notícia, um acontecimento pode mudar todo o cenário, toda a realidade, e o senador Ciro está sendo maduro e humilde em reconhecer que pode sim abrir mão da sua pré-candidatura. Nós também já trabalhamos aqui a possibilidade dele não disputar uma eleição estadual, mas de procurar realmente a oportunidade de compor como vice do presidente Bolsonaro no projeto de reeleição do presidente. Esta hipótese não está descartada, ela não tem sido muito repercutida, mas já foi colocada, trabalhada. Enfim, esses fatores vão tomando uma definição à medida que o pleito se aproxima. João Magalhães, deixa a última pergunta para você. O último ponto a ser analisado da entrevista com Ciro Nogueira é algo que você, em particular, vem falando há muito tempo: falta de planejamento da gestão Pessoa. Ciro Nogueira já revelou aqui para a gente que está aberto a receber projetos, a discutir melhorias para a capital do estado do Piauí, mas que a gestão municipal não se prontifica. Ciro, de certa forma, falou: estou aqui, mas não chega nada para ser executado. Essa fala é interessante, Lívio, porque o senador Ciro Nogueira tem uma visão privilegiada da questão da aplicação de recursos federais nas cidades. O senador, historicamente, sempre conseguiu atrair recursos federais para a cidade de Teresina, para o estado do Piauí e para os demais municípios. Então, apesar de uma influência política lá em Brasília, não é só chegar lá no Ministério e dizer: olha, eu quero R$1 milhão para investir em asfalto na determinada cidade. É preciso chegar lá com projetos, o que demanda um estudo de viabilidade técnica, estudo de viabilidade financeira, enfim, projetos. A fala do senador pode ser resumida a isso. Não basta ter apenas influência em Brasília, é necessário que a prefeitura apresente projetos bem elaborados, e para isso existe técnicos, a prefeitura tem orçamento, tem técnico que pode muito bem investir na elaboração desses projetos. O senador reclama que até o momento as propostas que chegam para ele são inconsistentes. Eu quero um dinheiro para a saúde, eu quero um dinheiro para o asfalto. Não é assim que a Prefeitura de Teresina vai conseguir recursos para fazer investimentos. Ela só vai conseguir recursos federais se ela chega lá com projetos bem elaborados. E a Secretaria de Planejamento, é bom lembrar que é até comandada por alguém muito experiente. O ex-ministro João Henrique Souza é alguém que tem, sem dúvida nenhuma, condições técnicas de trabalhar essa questão. Agora, isso também depende do gestor municipal, do prefeito. É o prefeito quem tem que tomar a frente de todo esse processo de elaboração. O prefeito tem que saber dizer o que é que ele quer. Qual é a prioridade que ele quer implementar na cidade de Teresina? Qual é o modelo de gestão administrativa que ele quer implementar e saber cobrar isso de seus auxiliares. E a gente observa que, assim como o presidente Jair Bolsonaro tem algumas dificuldades na comunicação, o prefeito também tem demonstrado que ainda não conseguiu ter essa capacidade gerencial de apresentar um projeto bem claro e transparente. Enquanto isso acontecer, certamente não vai ser a influência do senador Ciro Nogueira que vai solucionar os problemas, porque não basta ter influência em Brasília. É preciso chegar lá com projetos bem elaborados. Verdade. Se a prefeitura não tiver as condições técnicas de fazer isso, pode ter certeza que vai passar 6 meses, vai passar 1 ano, vai passar 2 anos,
os 4 anos da gestão vão passar e a Prefeitura não vai conseguir implementar um modelo de gestão consistente e que a população de Teresina tanto espera, e foi para isso que a população de Teresina mudou a gestão. Obrigado, João Magalhães. Boa tarde para você e até amanhã. Boa tarde, Lívio. Boa tarde a todos. Edna Maciel, aquele abraço. Obrigado. Um abraço a todos. Obrigada pela audiência. Eliezer Rodrigues, boa tarde. Boa tarde a todos. Até amanhã. Política do dia.